Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pausa. Menopausa não é fim, não é silêncio e não é pausa. Hoje, aqui com o Instituto Mover, para falar um pouquinho sobre endometriose. Vou deixar que eles se apresentem. Muito obrigada, Cris, pelo convite, primeiramente, né? Meu nome é Eridian, eu sou fisioterapeuta junto com o Instituto Mover. A gente lá tá voltado para o tratamento da coluna, mas de outras coisas também. Eu trabalho com o método Mackenzie, para além da osteopatia, pilates, e estou fazendo parte do Instituto. Certo. Olá, Cris. Queria agradecer pelo convite, né? Para a gente aproveitar esse mês que está se encerrando e enfatizar a importância da endometriose. Também sou fisioterapeuta formada, trabalho com a osteopatia, trabalho com reabilitação de coluna vertebral e vamos mostrar um pouquinho da nossa atuação, né, frente a essa equipe multidisciplinar e frente a essa condição, né, dos pacientes de endometriose. Olá, Cris, obrigado pelo espaço aqui para que nós possamos compartilhar um pouco, né, sobre a visão da fisioterapia em relação também à endometriose. Meu nome é Marcos Wagner, sou fisioterapeuta, possuo formação em osteopatia também e é uma alegria estar aqui com vocês. Além da fisioterapia, eu atuo também na área de educação, eu ministro aulas em uma instituição de ensino e é um prazer enorme estar aqui também para compartilhar conhecimento. A gente vê essa importância, né, de ter essa troca em relação às equipes de saúde e essa partilha de conhecimento, né, que é algo essencial para que a gente venha crescer como profissional e como também conhecimento em relação aos nossos pacientes. Isso, exato. Então, o motivo, né, de trazer esse tema aqui é porque eu sou uma paciente com endometriose, né, eu sou enfermeira, mas eu sou paciente. Rafa está aqui como minha fisioterapeuta e eu venho tratando com ela as minhas dores, né, e eu lembro que em uma sessão ela falou muito sobre a questão de que a minha dor era muito emocional, né? E eu fiquei assim, como assim uma dor emocional se o que está doendo é as costas, é o pé, a tendinite aqui? E eu queria saber de vocês, o que é que vocês têm trazido em relação à osteopatia, né? Relacionando não só a endometriose, mas a todos os outros fatores que a osteopatia que a gente pode utilizar a osteopatia para a melhora da qualidade de vida do paciente. Então, Cris, assim, primeiro eu acho importante a gente debater primeiro, assim, o que seria a osteopatia. Exato. E aí a gente fala, eu vejo dessa forma, assim, fica mais fácil você entender como uma filosofia. A gente é baseada em processos avaliativos e ela segue alguns pilares, como um deles, o mais importante, que eu acredito, assim, é que o corpo é uma unidade. Então, a gente não vê apenas estrutura corporal, então, osso, sistema nervoso, não. A gente vê o conjunto desses sistemas. Sistema nervoso, sistema visceral, sistema esquelético. Então, dentro da visão da osteopatia, a gente vê essa união, entendeu? A gente vê o corpo como essa união. E aí, dentro disso, a gente, em uma avaliação, não se limita a apenas olhar um ombro como um ombro. Quando a gente pensa em um ombro, a gente pensa em toda a correlação. Quais são os nervos que passam por essa estrutura? Quais são as vísceras que têm correlação ligamentar com essa estrutura? Como está a sua parte emocional que vai alterar seu eixo hormonal e como está a sua resposta frente a esse processo inflamatório? Então, não tem como a gente olhar simplesmente para uma bucite e acreditar que é só uma bucite. Então, dentro disso, a gente faz uma avaliação bem minuciosa, pautando todos os sistemas, a fim de encontrar a causa. Porque a gente vê hoje, assim, muitos profissionais, e isso é fato, que se limita apenas a olhar a consequência. O principal objetivo da osteopatia é a gente trabalhar com a causa, identificar. Porque não faz sentido você iniciar um tratamento tratando a consequência. Porque aí vem aqueles episódios de recidiva. Né? Isso mesmo, e nós vemos também essa importância da anatomia em relação a esse processo avaliativo. Como o Rafa falou, todos os sistemas do nosso corpo, eles trabalham em conjunto, ou seja, eu não posso tratar o sistema nervoso se eu não tratar o sistema músculo-esquelético. Cada um vai ter uma correlação em um determinado sistema. É isso que a osteopatia faz. Ela faz essa análise global e, através dessa análise, nós conseguimos tratar os diversos sistemas do corpo, fazendo com que a causa do problema seja tratada e não apenas a disfunção. Tem muitas pessoas que olham uma dor lombar, por exemplo, e olham só a dor lombar, mas aquela dor lombar tem diversas correlações que nós precisamos, através da avaliação, buscar e assim poder tratar a causa e não apenas a dor que a pessoa está sentindo.
É até engraçado, assim, quando a gente pega um paciente novo, né, que chegou lá com uma queixa, por exemplo, de quadril. Aí a gente tá lá olhando o pé. Aí o paciente, não, mas a minha dor é aqui no quadril. Aí a gente vai e tenta passar para o paciente exatamente isso, que é para além do local que dói, né? É você tá buscando ali onde é a origem para atuar de fato onde está causando aquele desconforto nele, né? Aquele problema que ele tá ali. E, assim, os pacientes, principalmente na questão da endometriose mesmo, né? Como paciente do dor lombar, dor na coluna, enfim, tem muito uma questão crônica, né? Assim, tem muita cronicidade. E tudo que entra em cronicidade influi muito sobre o biopsicossocial, né? Então, assim, tem uma alteração estrutural ali presente, mas, para além disso, tem uma pessoa em sofrimento. E eu acredito que muito do nosso trabalho, né, tanto fisioterapeuta como enfermeiro, nutricionista, é olhar para a pessoa e não apenas para o problema que ela tem. Para a dor que ela apresenta, né? Exatamente. Então, é buscar isso, né? É tentar ver o paciente como pessoa e não apenas como estrutura. O que você falou me lembrou muito, assim, as minhas sessões, porque vou dar exemplo do meu joelho, que não só o ombro não, viu? Tem muita coisinha, né, Rafa? Então, eu aprendi, né, com a Rafa e com as sessões que eu faço de físio, que o meu joelho dói, mas eu preciso tratar todo o vasto lateral para saber por que é que o joelho dói. De repente, para liberar o vasto lateral para que o joelho possa doer menos. Então, essa correlação que vocês fazem aí de começar pelo pé até chegar no quadril realmente faz todo sentido. E o que você falou da questão biopsicossocial, eu me enxergo muito nisso também. Porque uma pessoa com uma doença crônica, seja ela mais simples que for, é uma pessoa que ela vive em sofrimento. Imagina você viver com dor. Né? Ou então ter que viver em tratamento, né? E aquele tratamento que você às vezes melhora hoje e amanhã aquela crise volta, ou então passa meses sem crise, de repente a crise do NAPS é em falso e aí a coluna travou, né? Então são pessoas que realmente vivem em sofrimento porque vivem com dores constantes. E aí vocês tratam muitas pessoas assim, que ficam com doenças crônicas. E, Cris, hoje um dos fatores, assim, eu digo pela minha realidade de atuação, hoje o nível de estresse, ansiedade, a nossa rotina, hábitos alimentares, eu falo assim, que não tem como a gente simplesmente olhar e negligenciar essas coisas. Porque, assim, o alto nível de estresse aumenta seu nível de cortisol. E aí, cortisol vai gerar um aumento do processo inflamatório. Então, uma dor que seria bem pequena vai se tornar algo bem mais exacerbado. Então, às vezes, principalmente assim, nos casos de pacientes com endometriose, se você for ver, é um processo inflamatório. O corpo entende o tempo inteiro que precisa estar numa inflamação. Então, não adianta a gente simplesmente ver um paciente de endometriose e tratar a endometriose. Você começa a ver as correlações. Se é um paciente que pode apresentar, por exemplo, uma inflamação a nível de intestino, aí a gente vai um pouquinho para a nossa abordagem. Como o intestino trabalha frente ao nosso corpo? O intestino regula muitos hormônios, é o nosso segundo cérebro. Então, a gente já vê que pacientes com disfunções intestinais podem referir dor. E, às vezes, a dor da endometriose não é só da endometriose. É um conjunto de fatores. Então, a gente começa a ver hábitos alimentares e a gente vê muitos artigos que a alimentação é um dos pilares muito importantes. Então, o papel da fisioterapia eu digo assim, meu primeiro contato com o paciente, além de orientar ele, mostrar o que ele tem, é educar a respeito de dor. A gente começa iniciando a educação em dor. A partir do momento que você conhece o seu corpo, conhece os fatores que predispõem a essa dor exacerbada, fatores que são gatilhos, fica mais fácil. A gente não trata o que a gente não conhece. Então, nosso principal papel, assim, a partir de uma avaliação, é educar vocês a respeito da dor, né, Marcos? Isso aí. Como o Rafa bem colocou, essa parte de educação em dor é primordial, principalmente quando nós falamos dessa questão. Ansiedade, depressão, que são fatores que atuam diretamente na parte do sistema nervoso. Ou seja, uma vez que o índice de cortisol, como o Rafa colocou, aumenta, nós começamos a ter tensões generalizadas em todo o corpo. E essas tensões fazem com que não apenas o trapézio, né, que muitas pessoas sofrem de tensão no trapézio, no fim do dia está todo travado,
não só em uma tensão no trapézio, mas em diversos outros problemas, em diversas outras dores espalhadas pelo corpo. A endometriose, quando a gente vai falar sobre ela também, a gente vê que ela pode acontecer nessa parte ali pélvica, mas também ela pode começar a pegar a parte de intestino. Exatamente. E assim ter uma piora significativa dessa sintomatologia, né, em relação à distribuição. Ou seja, essa visão da osteopatia vai exatamente para isso, para poder avaliar e poder auxiliar esse paciente que não é só um paciente com endometriose, mas um paciente que vai sentir sintomas generalizados pelo seu corpo através desse problema de saúde, certo? Bem certo que a equipe médica, a equipe de enfermagem vai ter uma abordagem para o tratamento da doença, mas a fisioterapia vai atuar diretamente nesses outros problemas, nesses outros sintomas que também virão juntos com a endometriose. A gente não pode falar só que o paciente vai ter apenas a endometriose, mas essa endometriose pode vir com uma dor no intestino, com uma dor na lombar, com uma dor no ombro, e essas correlações são onde a gente vai estar atuando de uma forma mais fidedigna, né? E fazendo com que esse paciente venha estar melhorando em relação à sua qualidade de vida e a todos os fatores biopsicossociais, como a Iridiana colocou. Essa questão que você falou, né? Da questão das dores. Era a Rafa falando, eu disse, a Rafa tá falando só de mim aqui, eu tô ligada. Porque na nossa última sessão ela falou justamente isso, né? Eu cheguei com muita dor, não porque o ombro doendo. Ela disse, Cris, como é que tá a sua rotina? Eu saí, você fez uma pergunta. Como é que tá? Você tá dormindo? Isso, a rotina tá muito pesada. Dormir, eu até durmo bem, porque eu encostei e dormi. Saí mas aí, Cris, tem pessoas que exatamente dizem, eu encostei e dormi. Mas como está a qualidade do seu sono? Você acorda muito durante a noite? Você acorda com a sensação de cansaço? Porque isso não é um sono reparador. Uhum. Então, a partir do momento que você tem um sono reparador, você tem mais disposição no dia seguinte, a gente começa a estimular mais as produções de hormônio. Durante o nosso ciclo circadiano, é importante que a gente funcione ou tende assim, mas pela nossa rotina, infelizmente, a gente vai jantar à tarde da noite. Mas assim, o melhor possível a gente funcione dentro desse ciclo circadiano. Porque cada víscera, se você for ver, funciona bem exatamente nas horas específicas. Então, até isso a gente olha, entendeu? Uhum. Mas eu sinto uma dor todos os dias de manhã. Sim. Horários específicos, até isso a gente pergunta. Por quê? A partir de um horário específico, se não estiver ligado a alguma desordem mecânica, postural, né, que acontece muito, assim, de você pegar um paciente de lombar e é um paciente simplesmente mecânico, que não trabalha mobilidade, que não tem o hábito, trabalha muito tempo sentado, então vai perdendo essa capacidade de mobilização. Mas, além disso, se for um paciente que apresente disfunções, assim, sempre exatamente no mesmo momento, mesmo horário, a gente já pensa em sistema visceral. Entendeu? Porque que horário é aquilo? Que víscera está atuando durante aquele horário? Então, a gente começa a estudar o paciente com a rotina. Então, se o paciente não tem rotina, eu costumo dizer assim, a pior coisa é você ter rotina. Porque quando a gente tem rotina que sai, é horrível. Mas, ao mesmo tempo, é bom quando você tem, porque você começa a se conhecer. Exatamente. Você falou agora da visceral. Aí eu, na minha sessão, a Rafa disse, você tem que vir um dia para fazer só liberação visceral. Eu disse, visceral? Eu não conhecia liberação visceral. Poucas pessoas conhecem, assim, porque não é exatamente a gente só olhar a víscera, mas olhar o quanto ela influi no sistema muscular. E aí a gente vem em relação, por exemplo, a gente trazendo para a questão da endometriose. Processos inflamatórios, focos de endometriose, dá muito, assim, alguns casos pode até dar no ligamento útero-sacral. E aí a gente olha, útero seria uma víscera, sacro, uma estrutura óssea. E aí a gente vê. Mas por quê? Esse ligamento vai gerar uma tensão. Durante essa tensão, ele pode fazer, a gente chama de rotações ou torções sacrais. Disfunções sacrais gera dor lombar. Então, esse paciente pode ter uma dor lombar simplesmente pelo foco da endometriose. Ou pode também ser de via contrária. Uma disfunção, um paciente tem uma hérnia lombar, com sobrecarga sacral, um desnível, uma sacroilíaca, ele pode referir dor e não está ligado à endometriose, entendeu? Nosso objetivo é realmente tratar a disfunção, que nem o Marcos falou, para promover uma melhor qualidade de vida. Não é que a gente vai tratar a endometriose, até porque assim a gente sabe que hoje é complexo se tratar. Exatamente. É uma equipe multi, então a gente está todo mundo atuando de forma conjunta, mas quando a gente vê as disfunções que também geram dor, fica mais fácil de se tratar.
O objetivo é esse, né? Você falando faz todo sentido, porque eu já fiz cirurgia de endometriose, né? Tem 3 anos que eu fiz a cirurgia. E os meus focos eram justamente no ligamento útero-sacral. É um paciente que geralmente sente dor muito sacral, Muita região dor lombar, glútea, isso, muita dor glúteo mínimo. lombar. Eu sentia muita dor. Então, aí às vezes você é confundida com um paciente de tendinite de glúteo. Ah, é uma hérnia. Quando a gente olha no exame de imagem, Não tem. Oxe, não justifica essa dor. E aí, se você não tiver, né, Eride, essa visão de olhar um conjunto, um todo, você simplesmente começa a apresentar a cinesiofobia do movimento, aí você não começa a praticar atividade física, e aí a gente vem pegando muito no consultório pacientes com cinesiofobia, que é o medo do movimento. Aí, quando você vai orientar, a Eride tá aí para falar muito, que ela trabalha com essa parte muito do Mackenzie, que é os movimentos preferenciais de coluna. Os pacientes têm medo. Tem medo de fazer algum um movimento. De alguns movimentos. O que você falou me recordou da gente se preparando, né, para o podcast. A gente estava vendo alguns estudos e em um deles falava, né, justamente sobre a cirurgia e o pós-cirurgia o paciente continuar com dor. E a gente pensa muito no quê? Tirou a estrutura que estava causando a dor, mas o paciente segue com dor. Então, volta para aquilo. O paciente que possui a dor crônica, ele é um paciente que tem uma sensibilização do sistema nervoso. O sistema nervoso dele, ele está o tempo todo atuante, porque é como cortisol alto, né? Ele fica em estado de luta e fuga. E, para além disso, o nosso dia a dia não coopera para o nosso corpo, né? A gente evoluiu para quê? Para ter que caçar a nossa própria comida. E o nosso dia a dia é sentar, ficar no computador, quando muito tem uma rotina como a nossa, que demanda um pouco mais do corpo, mas de toda forma não é uma rotina tão ativa quanto deveria. Quando a gente considera uma pessoa ativa, é uma pessoa que faz exercício 1 a 2 horas no dia, de 24 horas. Então, assim, é preciso ter essa consciência, para além da educação em dor, a educação do movimento. Entender que o movimento é muito importante para o nosso corpo e para também ir de contra essas doenças crônicas, né? Essas dores crônicas através do movimento. Rafa, você falou, né, do estresse, aí eu ia falar, acabei falando outra coisa. Eu percebi que quando eu mudei minha rotina, eu melhorei bastante. Então, assim, eu sempre fui de fazer atividade física, sempre gostei de fazer atividade física, mas tinha muitas limitações por conta da condropatia, que eu tenho condropatia patelar grau 4. O meu tudo é muito, nada é pouco. Nada é pouco. Grau 4 nos 2 joelhos. Então, eu precisava treinar para fortalecer, né, o joelho e evitar as dores, mas, ao mesmo tempo, um treino que ele não fosse correto poderia causar uma lesão e aí vinha meses de recuperação. Então, o meu ciclo sempre foi esse. Mas, quando eu descobri a endometriose, eu precisei intensificar ainda mais, né, esse meu cuidado. Então, tive todo o cuidado de entrar numa rotina de alimentação balanceada, então, de tirar os alimentos inflamatórios, né, de tentar viver sem o leite, né, que hoje é a parte mais difícil, mas não é impossível, de tentar viver sem o leite, e colocar atividade física e tentar fazer o manejo do estresse, que é o manejar o dia a dia. Então, o que foi que eu fiz? Não larguei a terapia, né, porque para mim terapia é vida, e aprendi a gerenciar mais o estresse do telefone. A gente, como você falou, a gente está muito no computador. Eu tenho os vínculos de trabalho, então eu acordo cedo, tomo café, vou para um trabalho, aí vou para outro, depois vou para academia, depois chego em casa. Então, precisei me adaptar nessa rotina para não sofrer tanto. Então, o que é que eu faço hoje? Eu acordo de manhã, eu tomo café, eu não saio sem tomar café, então tomo meu café, o cafezinho, café balanceado, e saio de marmitinha. Então, o lanche vai junto e o almoço vai junto. À tarde, chego no trabalho, aí lanche no trabalho, à noite vou para a academia. Então, essa rotina da alimentação eu consegui manter. Do telefone, o que é que eu percebo? Hoje a gente é muito WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa, que aproxima muito, mas, ao mesmo tempo, se você não tiver cuidado, você fica muito antenado ali. Então, hoje o meu telefone ele vive no não perturbe. Se ligarem para mim 5, 6 horas da manhã, ele não vai tocar. Se ligarem para mim depois de 9 horas da noite, ele também não vai tocar, só se for minha mãe, meu irmão e meu marido. Isso é maravilhoso. Só porque, como a gente que tem muito paciente e lida com muitas pessoas,
recebe informação o tempo todo. Então, meu telefone não tem notificação, ele vive no silencioso, porque eu comecei a realmente ficar muito estressada e muito ansiosa com a notificação. Isso. A nível de a notificação chegar, eu já... E Chegou aí a já gente olhar. traz um pouquinho para a fisiologia, né? Os nossos dois redes de sistema parasimpático, sistema simpático. E aí, quando você fica nessa euforia, nessa ansiedade, seu sistema simpático está hiperativado, e aí trazendo para a realidade para o pessoal entender, o sistema simpático é aquele estado de alerta. Você está o tempo inteiro em estado de alerta. Luta e fuga. E aí, Rafaela, mas isso influi? Com certeza. Se você está hiperativado, se o seu corpo não desliga, é impossível você entrar num processo de reparação. E aí você treina, com dor o tempo todo, você né? treina, não recupera, você se estressa, aí isso já está alto, vai exacerbar mais. E assim, vive com dor. Infelizmente, assim, o ciclo do paciente da dor crônica é justamente esse, é viver em luta e fuga. E tem que fazer o que você fez, tem que tirar ali, de alguma forma, jeitos de minimizar isso na sua rotina, porque a nossa rotina é essa, né? A gente evoluiu de uma forma, assim, muito ligeira e que a mente também não está acompanhando. Mas a gente precisa tirar ali esses efeitos nocivos que tem da tecnologia em cima da gente. Eu aprendi a descansar também, né? Porque assim, a gente trabalha muito, mas o descansar ele é primordial. Com certeza. Então, hoje, final de semana, eu não costumo não trabalhar, né? Coloco uma atividade se for realmente uma coisa urgente que não dê para esperar para os dias úteis da semana, mas final de semana é o descanso, porque a nossa mente precisa descansar para não viver nesse estado de fuga constante, como você fala, né? É onde entra a questão do equilíbrio, né? Da homeostase. O nosso corpo, para que ele funcione bem, ele precisa ter esse equilíbrio, ou seja, tudo em excesso vai fazer mal. Ou seja, se o sistema simpático estiver hiperativado, estiver ativado de uma forma exagerada, isso vai fazer mal para o nosso corpo. Da mesma forma, o parasimpático, ou seja, se o simpático ele vai atuar nessa parte de luta ou fuga, deixar o nosso corpo ligado, o parasimpático vai deixar o nosso corpo tranquilo, relaxado. Ou seja, esses dois sistemas eles precisam estar em equilíbrio. Eles não podem estar nem hiperativado, nem hipoativado, nem reduzido no seu funcionamento. Ou seja, por isso que essa importância de regular a rotina para que a gente não esteja em exagero e esteja sobrecarregando o nosso corpo, né? E aí o que eu acho mais lindo, como é que a gente, um paciente com ansiedade, com essa ativação exacerbada do sistema parasimpático, como é que a gente atua? Desde uma liberação miofascial, uma massagem, só de você ouvir eu saio o outra paciente. Pessoa quando eu vou pra sessão. Só de você ouvir. Então, assim, dentro tanto da osteopatia quanto da própria fisioterapia, a gente tem um leque de opções, de ações, né? De técnicas que a gente usa. O thrust, que é o da quiropraxia, uma liberação miofascial, acupuntura. Todas as técnicas são válidas, desde que bem aplicadas. Né? Dentro do quadro, depois de uma boa avaliação, a gente consegue aplicar uma técnica mais assertiva. No caso, para uma paciente que chegue com endometriose, vocês conseguem aplicar de tudo um pouco, a depender do que ela apresenta. Do que ela apresenta. A partir da avaliação, que é isso que a gente falou. A partir da avaliação, suponhamos que a gente identifique, seja uma paciente, como o seu caso. Tinha uma disfunção a nível de útero sacral, ligamento, a gente faríamos uma avaliação, olharíamos sistema visceral, sistema estrutural, porque você pode ter um desalinhamento de quadril interfere numa dor no joelho, leva uma disfunção de pé. Então, tudo faríamos um mapa. Eu costumo dizer que eu fico fazendo mapinha, né? Eu olho o paciente e já fico ali, meu Deus, pode ter... E assim, tanto tem cadeia ascendente, no sentido de disfunções à base de pés levar para cima, quanto disfunções a nível cervical, que pode gerar disfunções, né, mais baixas. Então, a partir do momento que a gente traça um mapa e identifica qual sistema está comprometido, a gente começa a pensar em qual técnica seria mais assertiva. E aí, se for uma disfunção visceral, a gente entraria com as mobilizações. Se for uma disfunção estrutural, a gente pode entrar com exercícios de Mackenzie, o próprio método Pilates. Eu gosto muito da proposta do Pilates, porque o pessoal às vezes assim, ainda tem aquele preconceito, mas vou fazer Pilates para quê? Se você soubesse o benefício de você simplesmente respirar bem, a gente tá tanto no automático que a gente nem respira. Exatamente. E aí, se você for olhar, Fela, mas por quê? Eu não vou fazer meditação. Mas é importante você respirar. Muito. Seu músculo diafragmático, o diafragma é muito importante. Ele é um dos principais causadores de dor lombar.
dores lombares e dores cervicais. Ele participa de toda a mecânica. Então, assim, você pode ter uma disfunção a nível de pescoço, uma dor lombar, por influência simplesmente de um diafragma contraturado, uma Você tensão. falando na questão da respiração, aí, essa semana eu treinando. Então, eu sou muito elétrica. A Rafa já sabe, né? Às vezes, quando eu chego lá, eu quero dormir. Eu consigo dormir e a Rafa fazendo as liberações dela. Eu não sei como é aquilo. Eu chego acordo com vergonha, assim. Rafa, eu ronquei. Pouquinho. Chego acordo com vergonha. Mas eu no treino, fazendo exercício rápido. Pá, pá, pá. Aí, vai pra onde? Nessa rapidez eu devagar. Mas o meu cérebro tá tão acelerado que acaba que as séries eu acabo fazendo rápido e eu não percebo. E aí você não tem uma rápido. consciência do movimento. Não tem a consciência do movimento, da respiração. Da respiração, você não padroniza. Aí o que é que acontece muito? Tá acontecendo muitas lesões em treinos. Exatamente assim. Por técnicas, às vezes, erradas, execuções, mas também pela falta de conhecimento, assim, do nosso corpo. A gente não se conecta. A gente só executa. Exato. Tem uns exercícios que eu faço de... Até a respiração mesmo, quando você vai fazer um exercício que não é core, mas que o core ele precisa ser ativado para você poder fazer aquele exercício. Então, às vezes, quando eu percebo, eu tô lá com a barriga. Poxa, eu não ativei não, core. Nada. Então, acaba que acaba que faz o efeito contrário. Ao invés de você ficar com o abdômen mais tanquinho, vai ficando com o abdômen mais distendido. Porque você treinou e não treinou com ativação e nem com consciência, né? Exatamente. E acaba descarregando também na lombar, né? Porque se o abdômen não tá dando o suporte ali na frente, a lombar tá compensando atrás. Exato. Menina, é uma cadeia de informações, Eu né? acho lindo. Nossa, Eu digo assim, que eu sempre gostei de estudar com mapas mentais, né? Aí, hoje eu até brincando com o meu personal e nutricionista, eu disse, olha, se um paciente chega apresentando uma dor no pescoço e com dificuldade para respirar, o que é que você faria? Aí ele... Faria o quê? Aí eu, sim, faria o quê? Aí eu, pronto, aí você começa a pensar em diafragma, é um mundo. Então, quando você pega, quando eu pego muito caso, já atendi umas 4 pacientes de endometriose e que vieram para mim simplesmente com queixa lombar. Era simplesmente, Rafael, eu tô com uma dor lombar, acho que eu machuquei no agachamento. Peraí. Oxe, tá falando de mim de novo, Rafa? Não, você não, mas é muito padrão. O pessoal começa a associar que machucou a lombar sempre no agachamento. E aí é uma coisa que eu fico assim... revoltada. Não faz agachamento, proíbe de fazer agachamento. Mas, poxa, a gente senta e levanta de uma cadeira, é um agachamento. A gente usa vaso sanitário, usa tudo, é um agachamento. Então, a gente tem que orientar o nosso paciente a respeito disso. E aí, quando eu fazia as avaliações, pergunto sempre nos meus questionários, sim, mas em relação a vísceras, assim, tem intestino constipado? Aí, o paciente vai, ela tem endometriose. Aí eu... Então, justifica. Quais são os períodos que mais dói? Esses períodos menstruais. Às vezes, aí eu começo a entrar um pouquinho na parte como isso está afetando, né? Como está seu sono? Aí é um paciente que, às vezes, desde nova já sentia cólicas. E aí era taxada, mas isso é frescura, vai passar. E às vezes é um paciente que já vem em sofrimento de... Cresceu o tempo inteiro achando que ia passar. E assim, a sua dor é negligenciada, né? É taxada como frescura, como normal. Como normal. E aí, isso gera série de repercussões, porque é uma paciente que, durante a dor, não produz bem no trabalho, ela não tem interação social boa com outras pessoas. Então, assim, a gente vai olhar tudo isso. E a gente entra também num ponto importante. Hoje eu atendi 2 pacientes pela manhã, e as 2 também com suspeita de endometriose. Cris, dores absurdas, eu não consigo levantar, tem dias que eu não consigo levantar. Quando eu tô com cólica, eu tenho que estar na cama, porque eu não consigo fazer nada. E o principal para mim é a dor na relação sexual. Em todas as posições que eu tenho relação sexual, dói. Aí imagine, você tá num relacionamento, ter um relacionamento, por mais que o parceiro seja um parceiro compreensivo, você não conseguir ter relação, porque o que era para lhe dar prazer está lhe trazendo dor. Isso. E aí isso afeta mais ainda o seu campo emocional, né? Porque você começa a se sobrecarregar. E assim, se culpar, se cobrar. Frente à fisiologia, a gente vê assim, fisiologicamente, né? Pacientes com ressecamento de grandes lábios, perda de libido, dor, vaginismo. Está mais ligado a pacientes, por exemplo, caiu de bunda, teve uma lesão de cóccix.
paciente geralmente tem essa queixa. A gente pergunta, já caiu de bunda quando criança? Mas... Pronto, aí se caiu, a gente pensa em uma disfunção a nível de Eu cóccix. tô aqui pensando se já caiu. Não é via de regra para todo mundo, deixando claro. Mas na osteopatia a gente vê muita correlação. Por quê? Dessa região de cóccix sai dois nervos muito importantes que vai inervar grandes lábios, região de vagina, então tudo isso. Então assim, correlacionada à endometriose, não tem uma justificativa fisiológica que vai acontecer uma dor em relação a isso. Só que aí a gente vem para outra questão anatômica, né, Sim. Marcos? Você vai estar com tensões naquela musculatura de assoalho pélvico, você vai estar com dor, então se você tem dor, qualquer coisa vai ser mais aguçada, você tem um processo inflamatório, então isso aí, a depender da posição, pode incomodar também, porque vai influenciar a posição com a localização do foco da endometriose. Então, a gente olha tudo isso para orientar o paciente, entendeu? Não é só exatamente que o paciente de endometriose vai ter dor durante a relação, não é isso. Mas as correlações anatômicas influem para que ela venha sentir, entendeu? Esse ponto que Rafa colocou, né? A dispareunia, que é essa dor durante a relação sexual. Um ponto que vai ser bastante relevante é essa questão dessa torção, como a Rafa colocou. A gente tem um ligamento que vai ligar o útero à parte do sacro. Quando a gente vê se existe uma torção, um mau posicionamento do sacro em relação ao útero, isso vai implicar também na parte muscular. Ou seja, nós sabemos que além do sistema nervoso, que está saindo muitos ramos nervosos ali da região sacral para inervar grandes lábios, a função ali sexual também influenciar em relação a isso, a gente sabe dessa musculatura. Se a musculatura está em um posicionamento inadequado, consequentemente ela começa a sofrer, a apresentar tensão, a apresentar inflamação. É o que vai gerando também essas disfunções em relação ao processo de praticar atividade sexual. Ou seja, se existe tensão muscular no assoalho pélvico, principalmente, e nessa região, essa mulher ela vai sentir incômodo, vai sentir desconforto. A gente tem outras disfunções, como o vaginismo, por exemplo. O vaginismo ele vai acontecer, na maioria das vezes, né, por um excesso de tensão que vai encurtar o canal da vagina, dificultando... É porque as pessoas, Marcos, ainda têm a visão de que ponto de tensão só dá em trapézio. Sim. Ah, eu tô estressada, só tem trapézio. Ponto de tensão, se você for olhar, as próprias vísceras é um sistema, só que é liso, uma musculatura lisa. Então, a gente tem tecido cardíaco, é um músculo. Então, assim, a gente tem músculo em toda a região. Então, é normal. É possível, sim, se ter ponto de tensão em musculatura de assoalho pélvico, no canal vaginal, diafragma. Então, N possibilidades de pontos de tensão que vão gerar dor. Então, se o ponto de tensão gera dor em trapézio, ele pode gerar em qualquer lugar. Pronto, eu fiquei interessada, impressionada com o que você falou em relação ao vaginismo, e eu queria saber, por exemplo, como é que a osteopatia seria feita num caso desse? Chegou com a paciente com queixa de vaginismo, mas aí a gente sabe que o vaginismo ele pode estar associado a outras questões, principalmente emocionais, Sim. às vezes um trauma sexual que essa mulher passou. Como é que vocês atuariam nesse contexto? Pronto, Cris. Assim, na nossa base da osteopatia na avaliação, a gente tem um sistema que a gente aborda simplesmente assim, a parte reprodutora. Então, tem algumas técnicas que são um pouco mais invasivas. Na mulher, a gente faz a introdução, né, do canal vaginal, no homem, via retal. Mas, assim, quando Seria isso... o toque, no caso. toque. Só que a gente faz técnicas de liberação, entendeu? Só que quando isso vem acontecer? Quando o nosso leque de opções não deu certo, por ser invasivo, entendeu? Assim, não é todo caso de vaginismo que a gente vai chegar e fazer uma abordagem. Não, você vai ter que ser tratado da osteopatia desse jeito. Não. A gente faz todas as técnicas. Porque, olha, se a gente pega um paciente de vaginismo, a gente fizer uma liberação boa pélvica, associar bem a respiração, liberar bem lombar, região glútea, você já tem um relaxamento de assoalho pélvico. Fazer técnicas respiratórias, a própria fisioterapia pélvica já auxilia muito nisso. Então, assim... A gente tem essa opção de ser trabalhado de forma mais invasiva, só que em última opção, entendeu? E aí
questão burocrática também. A fisioterapia pélvica envolveria a contração e relaxamento? Só isso não. Não, É porque né? a gente tem muito essa visão da contrai, relaxa, usa os Isso. brinquedinhos. Não. Fisioterapia pélvica vai muito além disso. Primeiro começa através de uma educação, faz realmente técnicas de liberação. Então, uma boa fisioterapia é isso. Você vai fazer técnicas de liberação, associar a Já respiração. tô pensando, quando eu for precisar, como é que vai ser? Não, mas é além do contrai e relaxa. Até porque, assim, se for um paciente em vaginismo, ele já tiver uma contração exacerbada, se você contrair mais, vai gerar mais ativação. Aham. Então, o certo é a gente fazer técnicas de liberação, de relaxamento. E como a Rafa colocou, existe a possibilidade de técnicas que não são diretamente invasivas, mas que nós vamos atuar, por exemplo, estimulando um funcionamento melhor da parte do sistema nervoso, e isso vai implicar em uma melhora em relação à parte pélvica. Ou seja, a parte do que nós estávamos comentando, né? A parte do sistema nervoso, que inerva a parte ali pélvica, vai ser esses nervos que saem do sacro. Mas a gente pode realizar algumas manobras que não são manobras propriamente ditas invasivas, que vai estimular esses nervos, essa função do sistema nervoso a funcionar de uma forma mais efetiva, né, para esse Desde um paciente. exercício no Pilates, utilizando muito essa mobilização sacral, essa dissociação de cintura pélvica, desde o próprio thrust, o ajuste da quiropraxia, a manipulação. que estimula essa questão, né, de inervação e tudo. Então, assim, a gente aborda N possibilidades para não chegar a ser invasiva, mas tem sim essa possibilidade da gente chegar, entendeu? Pela minha prática clínica, a gente nunca precisou, assim, os professores de formação, acho que um deles precisou, mas tem toda a parte burocrática, tem que ter uma pessoa testemunha, tem que ter documento, tudo porque a gente sabe que hoje, né, tem Exatamente. todo o cuidado. Mas a Essa gente... parte é a parte principal, assim, porque é extremamente invasivo, né? Sim. A mulher tem que estar muito disposta também a querer passar por esse procedimento, mas Exatamente. o profissional tem que se resguardar, Com qualquer certeza. coisa que possa vir. E diz. Me diz uma coisa, vamos fazer uma pergunta para vocês. De onde foi que veio a ideia do Instituto Mover? Pronto. A ideia do Instituto Mover, quando eu iniciei a pós em osteopatia, na verdade, meu coração vivia inquieto com a fisioterapia, porque, não que eu não goste de trabalhar, né, com a reabilitação, eu gosto, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí foi quando eu comecei, que era o curso trouxe, o Instituto, a pós-graduação, né, em osteopatia, e aí eu disse, não, agora eu me encontrei, é isso que eu queria. Eu queria ver o paciente como um todo. Eu sentia essa necessidade de olhar desde um pé, a parte emocional, o quanto isso influencia todos os sistemas, essa correlação. E eu percebi que não dava para trabalhar sozinha, frente ao meu paciente sozinha. E aí eu sempre gostei de academia e gosto muito de academia. Começava a ter trocas com os meninos, personagens, eles me adoram. Então, assim, eu disse, não dá para trabalhar sozinha. Porque, assim, às vezes você pega, tem toda a disfunção, mas o paciente melhorava, ia para academia, treinava errado, sem acompanhamento. Não, porque eu não posso somar a um profissional de educação física, a ter um nutricionista que você indique para ele entrar com a parte nutricional. E aí foi quando veio a proposta, eu disse, não, a ideia é ter um instituto para que a gente tenha outros profissionais que agreguem essa mesma ideia. Eu brinco até com a Eridiane, com o Marcos, eu quero muito que a osteopatia seja vista. Quero que as pessoas conheçam isso. Porque a gente, pela realidade de Arapiraca, poucos têm conhecimento. Você fala, eu trabalho com osteopatia. As pessoas nem sabem. As pessoas só conhecem a fisioterapia, Isso. né? Mas E quando aí, vai para osteopatia ou para quiropraxia, aí é um mundo desconhecido, realmente. E aí eu falo assim, a ideia do Instituto foi trazer profissionais que olhassem o ser humano como um todo. Esse é o principal. E a gente agregar profissionais que exerçam isso. Então, do jeito que a endometriose é uma doença multifatorial, eu quero que a fisioterapia seja vista como uma equipe disciplinar. Por isso a ideia do Instituto é que a gente já traz isso. A ideia do Instituto são várias profissões. Então, a gente começou e vamos com essa proposta da fisioterapia, mas mantendo parcerias fortes, desde médicos, enfermeiros. A ideia do Instituto é essa, é que a gente cresça em parceria para que o nosso paciente seja bem acolhido, né? Bem assistido.
E uma coisa muito importante é falar a mesma língua. Nós temos essa base, tanto o Rafa como o Eridian, como eu, da osteopatia, do conhecimento em terapia manual. E a terapia manual, a osteopatia principalmente, nos dá um norte muito grande em relação a raciocínio clínico. Na maioria das vezes existe muito problema em relação às pessoas em querer tratar apenas uma disfunção, mas não tem o raciocínio clínico, esse entendimento em relação àquela disfunção. Aí fica fazendo o quê? O que todo mundo faz na fisioterapia convencional, né? O pessoal, fui para físio, coloquei um choquinho lá, fiz um alongamento e fui liberado. Aí, na maioria das vezes, isso faz até com que a fisioterapia fique desacreditada. Poxa, eu fiz N sessões de fisioterapia e não tive nenhum resultado. Eu falo assim, que uma coisa que eu me preocupo é não esquecer que antes de trabalhar com osteopatia, eu sou fisioterapeuta. Eu não acho que a gente deixou de ser fisioterapeuta, e eu gosto muito de me intitular como fisioterapeuta, né? Porque eu vejo a fisioterapia, assim, como ela tem um leque de possibilidades de atuação, então é uma profissão que me completa. O que eu fico triste exatamente é isso, é a falta de raciocínio clínico. E aí a osteopatia veio somar a Rafaela fisioterapeuta. Hoje eu consigo atuar frente à fisioterapia com raciocínio osteopático, que faz toda a diferença. Mas, assim, eu amo o processo de reabilitação, desde neuro, tudo. Acredito que o que falta realmente é ser estruturado um padrão de raciocínio clínico. Olhar o paciente como um todo, né, Eride? Eu acho que o que falta na fisioterapia, digamos assim, não é que falte, mas assim, é ter mais a visão da osteopatia. Se a fisioterapia, enquanto formação, já formasse as pessoas olhando não apenas o ombro da pessoa, não apenas o quadril, olhasse a pessoa como um todo, para além do psicológico, Sim. Mas a pessoa como um todo, como estrutura também. Seria muito mais rico e teríamos muito mais assertividade reconhecimento também, né? enquanto profissão. E o profissional sairia com mais base também, até para o raciocínio clínico que hoje vocês percebem que está faltando. Isso, é isso que eu tento instigar muito. Como eu falo, eu já trabalho com educação, né? Trabalho em uma instituição de ensino, na Unopar, na formação de profissionais da fisioterapia. Tento trazer isso para o pessoal. Para que a gente possa entender, ter raciocínio clínico, nós primeiro precisamos entender fisiologia, anatomia, que é a base de tudo. Se nós não temos essa base de uma forma efetiva, a gente não vai conseguir entender uma disfunção, entender a correlação entre um ligamento que está ligando uma estrutura e outra. Ou seja, é muito importante termos essa base que na maioria das vezes as pessoas negligenciam e querem saber apenas de técnica. Vou aprender técnica X e vou ser muito bom em relação a isso. Mas não, se nós não temos essa base que vai nos fazer entender a causa, como ocorre o problema, a gente não vai conseguir tratar aquilo também de uma forma efetiva. Isso, e assim, a gente atua... Você com esse raciocínio clínico, Cris, você consegue ter assertividade em tudo o que você faz, porque a gente agora está trabalhando, vamos inaugurar dia 6 o Pilates, e é exatamente isso que a gente prega, não vai ser mais um Pilates. Qual é a ideia? A gente montar um raciocínio clínico. Eu quero que o paciente entre, seja feita uma avaliação como a gente prega, né, Eride? Uma avaliação completa, para que não fique só aquele negócio que todo mundo vai fazer o mesmo exercício. Qual é a sua limitação? O que é que a Cris precisa dentro do Pilates, usando o método Pilates? O que é que ela precisa? É uma disfunção diferente da Eridian. Vocês podem até executar o mesmo exercício ou a mesma máquina, mas qual o objetivo que eu quero frente à Cris e frente à Eridian? Então, assim, eu uso muito o método Pilates, que eu gosto muito da proposta do Pilates, né? De reabilitação, do mesmo jeito que eu gosto da academia, mas é trabalhar na individualidade. Se você tiver um raciocínio clínico, você trabalha na individualidade. E trabalhar com individualidade não é trabalhar um a um. Apesar que isso é muito bom, do trabalhar um a um. Mas trabalhar na individualidade é olhar o que você apresenta e o que você precisa. E aí a gente monta. Você pode até fazer uma aula de Pilates com 2, 3 pessoas, mas cada um fazendo o que o seu corpo precisa. E não o mesmo exercício. Exatamente. E quando nós falamos de Pilates, nós vamos entrar no ponto que movimento é o padrão ouro para o tratamento de diversas disfunções mecânicas, ou seja, movimento é vida. E nós, como fisioterapeutas, nós precisamos estimular o movimento.
E nada melhor do que realizar esse movimento de uma forma consciente, fazendo com que os padrões de respiração, tudo isso venha colaborar para que o corpo esteja funcionando bem, né? Ou seja, o método Pilates ele é estruturado exatamente nisso, em tentar juntar a parte de respiração, a parte da execução do movimento, para que através desse movimento esse paciente tenha a melhora de uma disfunção, tenha um fortalecimento de forma efetiva ali para o funcionamento do seu corpo bom durante o seu dia a dia, né? Durante suas atividades de vida diária. Eu sou apaixonada pelo movimento, assim, utilizo Mackenzie, como a Rafa já falou, o Pilates, mas assim, meus pacientes, eles podem ter certeza que vão sair com muito estímulo de praticar, né? Assim, pronto, tem a musculação, que é muito boa, tem o Pilates, que é muito bom, mas o melhor exercício é aquele que você gosta de fazer, aquele que você consegue ter constância. Porque de nada vai adiantar você fazer o melhor do mundo, mas você não conseguir manter aquilo ali porque você não gosta. Exatamente. Então, isso é algo que eu tenho dentro de mim e que eu sempre passo em consultório. O estímulo à atividade, independente de qual seja. Eu sou suspeita a falar da musculação, às vezes eu gosto muito de musculação. Mas depois de um estudo que eu vi e algumas práticas com alguns professores, eu comecei a atender muito paciente fibromialgico, Cris. E você vê que é outra condição muito comum, muito influenciado pela parte emocional, física também, alimentação. Então, assim, outra que a gente precisa sentar e estudar bastante. Exato. E aí, quando eu me deparo com esses pacientes, a maioria diz, mas eu odeio musculação. Olha, então vamos começar com a caminhada? Você gosta? Gosto. Parece que é coincidência, mas gosto de fazer uma caminhada. Vamos começar com uma caminhada. Você não gosta? Pronto. Você precisa se movimentar. É porque, assim, você falando e eu lembrando de umas pacientes que eu acompanho também com fibromialgia. O paciente de fibromialgia, ele tem dor no corpo inteiro. Ele vai querer ir para academia para ficar mais dolorido? Não vai. Só se for um que realmente goste muito, ou então já gostava e descobriu a endometriose ou a fibromialgia no percurso, no caminho, entendeu? Mas realmente são pacientes que sentem muita dor. É o que eu falo, olha, a musculação a gente sabe que hoje é um dos padrões ouro para se construir massa magra. A gente vai ver em questão de hipertrofia a importância disso não há idade mais avançada também. Digo que é a nossa conta bancária, né? A gente vai ali treinando e acumulando uma reserva. Exatamente. Só que assim, você não é obrigado a ir de segunda a sexta. Eu digo, vamos começar pelo menos com uma caminhada. Aí depois a gente vai colocando, vamos uma musculação, 2 musculação e uma caminhada. 3 dias tá bom. Nos outros dias, se eu faço uma mobilidade, a gente vai orientando em casa, as práticas de mobilidade em casa, né? Para você se manter ativo. Que nem ele diz, é a questão da constância. Também não adianta você, agora eu vou começar a treinar, você vai de domingo a domingo, daqui a pouco você enjoa, 3 meses você não sustenta. Aí volta a estaca zero, né? A gente recomeça tudo de novo, um ciclo. É melhor realmente você fazer o que gosta. O importante é você se movimentar. E aí, dentro dos estudos, quando você vai ver movimento padrão ouro, em reabilitação, melhora de quadro de dor. E aí, eu também gosto muito da parte nutricional. Não dá para trabalhar sem nutrição e psicologia junto. É uma rede de apoio. É multifatorial, né? Isso, vai da importância de acompanhar esse paciente, né? Na maioria das vezes, nós, quanto profissionais da saúde, nós vamos precisar fazer com que esse paciente tenha um manejo dessa rotina sendo acompanhado, tendo orientação, que é onde vai entrar a educação em dor, né? Que vai ser primordial também para que esse paciente possa evoluir. Ou seja, como o Rafa colocou, a parte nutricional é excelente, vai ser associado do tratamento como uma ferramenta que vai ser indispensável. Ou seja, esse paciente vai precisar ser acompanhado por um bom profissional que vai estar estimulando em relação à sua atividade nutricional, mas também nós como fisioterapeutas, principalmente essa atividade do manejo de dor, do manejo em relação à sua função, à funcionalidade no seu dia a dia, que vai ser aquilo que vai fazer com que o paciente consiga manter as suas atividades. Como você falou, não adianta o paciente ir para a academia ficar dolorido com um nível de dor excessivo que vai piorar a sua qualidade de vida. Não faz nem sentido. Ou seja, por isso que isso precisa ser progressivo. Aquela coisa, um passo de cada vez, até que o paciente chegue ao nível de constância e que o seu corpo realmente esteja habituado àquele padrão de atividade, né? Para que aquilo possa ser a longo prazo ali na vida dele. Exato. Pessoal, vocês trouxeram um assunto riquíssimo, né? Quando eu fiz o convite para a gente falar sobre endometriose, eu não imaginava que a gente fosse falar de tanta coisa e fosse me abrir os olhos até para a minha questão
da minha endometriose ter sido útero, sacral, e de repente você traz aqui que aquelas minhas dores que eu tinha lá, lombar, era tudo isso, e eu não, né, na época não fazia esse acompanhamento contigo, não tinha essa noção, né? Queria agradecer, né, a participação de vocês aqui, por terem se disponibilizado a falar desse tema tão importante, né? Toda mulher com endometriose, ela precisa de um cuidado diferenciado, ela precisa se cuidar mais, né? Se olhar com mais carinho. A gente tem visto aí muitas mulheres acima de 30 anos com diagnósticos, às vezes com suspeita, mas que não conseguem fechar diagnóstico. Que é bem difícil. Porque o diagnóstico, para você fechar, é muito minucioso, né? Tem profissionais que têm um olhar mais direcionado, outros profissionais tratam como uma cólica, e a gente sabe que a endometriose não é só cólica, né? E para você poder fechar um diagnóstico, tem que pegar um profissional muito bom, muito sensível, que faça todos os exames específicos. A gente tem Que é bem trabalhoso. hoje isso, que é bem trabalhoso. O SUS, infelizmente, não cobre, né? Tem alguns exames que o SUS não cobre, então, que cobre, mas vem aquela demora burocrática do sistema. Então, hoje, para você fazer uma ressonância com contraste. Eu estava até explicando a paciente minha, não, porque o colega pediu uma ressonância com contrastes, mas não é uma ressonância com contraste para endometriose. É uma ressonância com preparo intestinal e contraste. Do mesmo jeito que se for fazer uma ultrassom, a ultrassom com preparo intestinal específico para endometriose. Então, são bem direcionado. 3 dias de acompanhamento, 3 dias de dieta, sem comer bagaço, sem comer feijão, um monte de restrição para poder fazer um bom exame, para você poder fechar um diagnóstico, né, junto com a clínica que você apresenta. Então, assim, infelizmente, hoje nós temos muitas mulheres que são subnotificadas, né, no Brasil, e é triste ver isso porque são mulheres que a qualidade de vida delas é muito, muito baixa, né, porque é muito difícil você conviver e viver com a dor diariamente e, às vezes, ser julgada, como a gente falou aqui, né, é normal. É pelo fato de ser mulher, menstruar mensalmente e sentir cólica, e as pessoas tinham o costume de dizer, nasceu para gestar e parir, tem que sentir dor, é normal sentir dor, então é normal. Não, não é normal. Não é normal. Né? Toda aquela dor que tire você da sua zona de conforto, ela não é normal. Né? Toda aquela dor que ela é incapacitante, ela não é normal. E a gente precisa quebrar esse padrão, né? Esse estigma da sociedade de que a endometriose e a cólica é normal e tem que esperar passar. Ela não vai passar. Dessa forma, ela não vai passar. Então, queria agradecer, né, a participação de vocês. Queria saber um pouquinho mais onde é que vocês se localizam hoje, como é que a gente faria para entrar em contato com vocês. Né? Eu sei que a Rafa eu já conheço, né, já tenho tentando aí minha vaga na próxima semana na agenda dela. Então, para o pessoal que está em casa, se tiver interesse, né, em saber um pouquinho mais sobre o Instituto, como é que eles fazem para entrar em contato com vocês? Pronto, Cris. Hoje a nossa localização está dentro do prédio, né, do complexo da Aquafit, antiga Aquários. A gente está lá localizado na sala 12 e entra em contato com o Instagram Instituto Mover 1, ou através do celular, né, 981430417, que aí a gente vai estar marcando a avaliação. Estamos os 3 frente a esse trabalho, né, de reabilitar a coluna e outras áreas, outras disfunções, utilizando o raciocínio osteopático. Tá, então, para a gente finalizar, se vocês pudessem deixar uma mensagem, né, para as mulheres que sofrem de endometriose, então aquelas mulheres que estão ainda nesse percurso, tentando descobrir realmente se é endometriose ou não, né? Associando ao poder da osteopatia. O que é que vocês diriam para essas mulheres? Primeiro que é essencial que seja visto esse problema, essa disfunção, como algo global, não apenas a endometriose, não apenas esse problema crônico que vai acontecer ali na região do útero, né, na maioria das vezes, ou em alguma parte da região pélvica, mas sim um problema que vai gerar uma disfunção generalizada. Ou seja, a partir do momento com que nós tratamos essa disfunção generalizada, nós fazemos com que essa mulher ela possa ter uma qualidade de vida melhor. E é isso que nós fazemos através da fisioterapia e da osteopatia. Trazemos qualidade de vida e fazemos com que essa paciente ela melhore o seu dia a dia de uma forma geral. Melhore questão de qualidade de sono, melhore questão de tensão e assim faça com que essa pessoa viva de uma forma melhor, que é o que a gente está buscando através da nossa profissão. Fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, que é isso que é primordial, né? Essencial na vida de cada um. Para mim seria não guardar suas dores, é buscar
o tratamento, né? Buscar onde consiga conforto, um profissional que consiga lidar tanto o diagnóstico quanto lhe oferecer uma cartela de tratamento mesmo para você não conviver com isso. Porque é possível viver sem dor e tendo qualidade de vida com endometriose. Exatamente. E eu digo assim, não se limite àquilo que a gente falou, né? Não se limite a achar que é normal sentir dor. Ninguém é obrigado a conviver com dor. Então, estamos disponíveis, né, frente a uma equipe multidisciplinar. Vocês têm a possibilidade hoje de ter, né, fisioterapeuta, nutrição, equipes, profissionais bons que estão dispostos a ajudar você frente a esse desafio. Então, a gente coloca a fisioterapia como um dos membros. Digo que a gente é todo mundo um membro, né? Um braço, uma perna, todo mundo. E a gente se coloca à disposição para ajudar vocês nessa fase, seja antes de um diagnóstico, seja depois de um diagnóstico. Então, a fisioterapia está aí como uma das opções de melhorar a qualidade de vida. É bom saber que a gente tem com quem contar. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Pausa. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comentem, compartilhem. Informação é muito importante e essa informação precisa ser repassada. Até mais.